dizendo que a metodologia é similar nos dois casos e disse quais são as características fundamentais dessa metodologia, ou seja, é uma metodologia que centra-se no desenvolvimento de projetos e em atividades de aprendizagem, essencialmente, né? E também que a avaliação pode ser um instrumento, na medida que eu tenho esse núcleo funcionando com todos os professores e que tudo converse para esse núcleo, e esse núcleo é que dá base para a constituição e para a dinâmica de funcionamento das áreas, a avaliação comum e a avaliação de todos os professores em relação ao mesmo aluno, isso pode se tornar mais possível. Isso pode ser possível e ser um instrumento de integração curricular. Aí nós colocamos, se alguma escola quiser usar o projeto, aí tem alguma das condições mínimas para a implementação, né? Primeiro, a adesão voluntária da escola. Eu acho que nenhuma escola pode se usar esse projeto obrigatoriamente, né? Acho que é a primeira coisa. Ela depende, essencialmente, de uma construção coletiva, de uma construção colegiada de todo o processo, inclusive do currículo. Ou seja, usar, pelo menos, o material como a decisão de usar o material como uma referência, pelo menos essa tem que ser tomada, e tem que ser tomada pela escola autonomamente, né? A criação do núcleo é fundamental, ou seja, o núcleo é o elemento integrador do currículo, da forma como está proposta. E veja, no caso do ensino médio integrado, o núcleo envolve a educação profissional, e a educação profissional é integradora, né? Porque o trabalho é integrador, né? A disposição dos gestores da escola para adotar um trabalho desse, porque seguramente implica numa gestão participativa. Porque, em princípio, no primeiro ano, os alunos vão questionar o funcionamento da escola em todos os seus sentidos, e os professores junto com eles, e ao questionar o funcionamento da escola, e vão propor atividades de transformação da escola, e ao fazer isso, é necessário que haja um espaço para isso dentro da gestão. Então, isso é fundamental. Docentes, aí tem duas coisas que... Infraestrutura adequada para o funcionamento e docentes, predominantemente em tempo integral, são duas coisas que eu sou voto vencido dentro do grupo, né? Ou seja, porque eu coordenei um grupo de trabalho, então o grupo de trabalho às vezes não tinha absoluta homogeneidade. Esse é um dos fatores. Nós demoramos cerca de 1 ano para construir isso com professores das diversas áreas e pessoal de educação profissional. Ou seja, é quase impossível, eu acho, uma escola parar um funcionamento para fazer isso. Talvez essa seja a contribuição. A gente adiantou uma contribuição que pode se tornar o processo mais ágil e mais rápido. Não dá para as escolas pararem 1 ano para fazer uma discussão desse tipo. Talvez, partindo de uma discussão já feita, em que contou com a participação de todas as áreas, possa ser alguma coisa que ajude a economizar o tempo, encurtar o tempo de proposta de integração. Mas, por 2 motivos, a questão do professor de tempo integral em educação profissional é um negócio muito sério. Estava se falando aqui agora há pouco, desculpe, estava falando aqui agora há pouco já estou concluindo. Eu já estava falando agora há pouco que tinha a questão dos professores que perderam seus empregos ou que perderam as suas funções porque a ocupação mudou. Imagine uma escola de educação profissional espalhada por todas as escolas públicas. Eu crio, por exemplo, numa pequena cidade, porque ela tem um certo potencial turístico, um curso de técnico em turismo. Eu não posso contratar professores permanentemente para esse curso técnico. Ele pode ser desenvolvido, no máximo, em 1 ano. Por isso, também, os professores de educação geral serem os pontos fundamentais de ancoragem da proposta, porque os professores, a educação profissional tem que ser vista como projeto, e não como processo, como é visto a educação geral. Ou seja, tem determinadas habilitações que elas podem ser desenvolvidas durante um tempo muito restrito, porque elas esgotam as possibilidades não só de emprego, mas de trabalho daquela região, né? Outras não, elas podem ser continuadas, etc. De qualquer forma, né, para aquelas que a possibilidade de continuidade da ocupação é permanente, digamos, a contratação em tempo integral do professor e permanente dele é legal na educação profissional. Para aquelas que não, né? De repente, você está propondo o curso porque você tem o professor e não porque é necessário.
Segundo, infraestrutura adequada para o funcionamento. Tenho várias experiências, eu mesmo participo de uma delas, em que a gente conseguiu construir atividades de educação profissional sem infraestrutura nenhuma, contando essencialmente com a participação da comunidade e com parcerias que se estabelecem na comunidade. Isso, por exemplo, na agricultura até. Né? Conseguir com as prefeituras que elas doem terrenos para práticas experimentais, etc. Parará. Isso é possível, né? E não era necessário que a escola fosse uma escola agrícola ou tivesse uma mini fazenda para desenvolver as suas atividades. Então, acho que era isto. Agradeço, desculpe, parece que eu passei do tempo. Muito obrigada, José Antônio. Desculpe também ter chamado, mas é que ficava pouco tempo agora para o debate. Então, dando continuidade, agradecendo mais uma vez aos expositores que trabalharam nos seus diferentes recortes o tema ressignificação do currículo em EPT, não é? Nós, então, dando continuidade, vamos estar propondo agora uma discussão com a participação, então, dos colegas aí na plateia, né? Lembrando um pouco... A gente vai estar com o papelzinho ali para quem quiser fazer por escrito. Tá, sim. Tem uma informação aqui à mesa que também podem fazer perguntas por escrito. E eu estava querendo lembrar um pouco os objetivos, né, o objetivo principal do Fórum Mundial de Educação, e nesse caso do Fórum Mundial de Educação temático, né, em educação profissional e tecnológica, que é o de contribuir com essa discussão, que ela não se dá apenas no âmbito do Brasil, no âmbito aqui de Santa Catarina, mas no âmbito mundial, né? Portanto, as contribuições que saem de cada uma das plenárias, né, de cada uma das discussões aqui da nossa sessão, elas poderão ser incorporadas à Plataforma Mundial da Educação, né? A Plataforma Mundial da Educação, ela vem sendo construída desde o ano de 2003, lá no 2º Fórum Mundial da Educação em Porto Alegre, e continua tendo como objetivo, não é, ampliar a discussão em nível mundial, né, a partir dos diferentes contextos, das diferentes conjunturas, né, sobre as diferentes temáticas ou sobre a temática mais ampla, a educação, onde se inclui a educação profissional e tecnológica. Sempre lembrando que a educação, qualquer modalidade de educação está vinculada, né, necessariamente a uma concepção de educação, né, sob todas as influências que esta concepção de educação recebe, seja do modelo político-econômico, seja da globalização, como a nossa professora Dayana falou, né, sobre a questão da politecnia, do trabalho como princípio educativo e sobre todos os aspectos, né, que os nossos colegas aqui detalharam e que nós agradecemos mais uma vez. Então, na forma também de contribuição para a Plataforma Mundial de Educação com essa temática, ressignificação do currículo de EPT, não é? Eu proponho, então, as inscrições e nós vamos fazê-lo por 3 pessoas cada vez, e que pode ser por escrito, oralmente, perguntas à mesa, depoimentos, contribuições à plataforma. Sendo que, se preferirem por escrito, também não há problema. Vamos lá. Vocês podem, quando apontar o dedo, falar alto o seu nome? Vamos lá. Pode vir para frente os 3 inscritos. Você, tem mais alguém? Sim. Acho que é... tá. Obrigada. Então, bom, vamos iniciar com os 2 primeiros. Pediria o nome e a sua origem da cidade ou do trabalho, por favor. Boa tarde. Alô? Sim. Meu nome é Ricardo Costa, sou professor do IFRJ, do campus São Gonçalo. Sou professor de Sociologia. Eu já tinha redigido, né? Então eu vou ler, para não esquecer nenhum detalhe. Bem, aparentemente, as diversas intervenções
que foram feitas assumem a concepção do trabalho como princípio educativo, que isso foi colocado reiteradamente, né? Os participantes da mesa, entretanto, não concordam que o ensino integrado, da forma como é concebido hoje pelo MEC, e como é imposto, né, o ensino integrado, da forma como é imposto a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, já não se trata de uma proposta que a gente possa chamar de recuada, se comparada à concepção da escola unitária, né, perspectiva gramsciana. Essa é uma primeira pergunta. O que se pode dizer, então, nesse sentido, da proposta flexibilizadora presente nos protótipos curriculares apresentados pelo Unesco? Os palestrantes não entendem que essa última proposta serve como uma pá de cal a qualquer concepção de politecnia, ao contrário do que foi colocado? Muito obrigada, Ricardo. Mais uma pergunta e depois a mesa fica à vontade, né? Certo. Ricardo. Oi. Obrigada. Tá ligado? Seu nome? Boa noite. Boa tarde ainda. Delma, eu sou do Instituto Federal da Bahia, sou pedagoga na instituição. Como pedagoga, né, eu não estou na docência, mas estou num lugar um pouco ingrato, que é dessa coordenar a questão pedagógica na instituição. E a nossa discussão que a gente tem feito lá, assim, como ressignificar e traduzir o currículo integrado, e não só a inclusão, mas a permanência da classe trabalhadora, né, porque o que a gente observa é que a classe trabalhadora das periferias, a qual a gente prioritariamente deveria atender, se afasta, né? Tem